sou Sabrina Krug e sou síndica profissional. Como sempre, é um prazer ter vocês aqui no programa Assuntos de Condomínio. Desde o início, a proposta do programa era trazer especialistas para que a gente pudesse conversar sobre temas do dia a dia, trazer temas que são novidades também para o condomínio e dessa forma levar informação para mais e mais pessoas. Hoje eu estou aqui com o Rafael, meu amigo, síndico também, mas vai contar um pouco mais da história de trabalho e hoje o tema é garantidora de receita. Rafa, conta um pouquinho aí da tua história, do síndico, mudando agora de ramo. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. Bom, já estou envolvido na área comercial já há muitos anos, né? Mais de 20 anos, certo? E aí comecei a me envolver com a questão da sindicatura, né? Então, me envolvendo no condomínio, como subsíndico e depois chegando, né, de fato a exercer o cargo. Eu costumo brincar que a sindicatura ela é um mosquito, né? Depois que ela pica, a gente começa a desenvolver uma habilidade diferente e começa a descobrir um universo que existe dentro dos condomínios, Verdade. E não consegue mais parar. Pode até deixar de ser síndico, subsíndico ou conselheiro, mas está sempre atuando de alguma forma. E é nesse mosquitinho aí que te picou que tu conheceu um outro caminho também, né, Rafa? Dentro do universo condominial. As soluções, né? A gente tem que estar sempre buscando soluções dentro do condomínio, né? Então, com isso, hoje eu faço parte da Duplex. Me conta um pouquinho da história da empresa. Quanto tempo tem a empresa? A Duplex é uma empresa que ela está no seu 4º ano de atividade. Então, ela começou ali já trabalhando as soluções financeiras para os condomínios ali. Iniciou com a questão da parcelinha digital, né? Que é um portal onde a pessoa consegue entrar ali, fazer uma simulação da sua dívida, né, dentro das imobiliárias parceiras, né, no próprio site da Duplex. Ela entra com seu CPF, coloca ali quanto que ela deve e aí ela consegue fazer uma simulação ali parcelada da sua dívida de condomínio. Para calcular essa dívida, eu preciso ser moradora de um condomínio que vocês atendem ou eu posso calcular com qualquer outro condomínio? Como que funciona? Desde que seja um condomínio parceiro ou a imobiliária parceira da Duplex. Né? Já vai estar cadastrado no Já caso. vai estar pré-cadastrado ali, é feita uma avaliação, né? Então com isso a pessoa consegue parcelar sua dívida, né? Vamos falar então um pouquinho mais, Rafael, sobre o que é uma garantidora, qual o papel principal, né? A gente sabe que o nome em si já explica, né, que é a parte de garantir uma receita. Por que é tão importante para um condomínio ter a receita garantida? O que acontece, Sabrina? O que acontece dentro dos condomínios? Qual é o cenário hoje para um síndico que é preocupante, né? A sua arrecadação, certo? Existem duas situações, né? O saldo do condomínio, que pode ser positivo, pode ser negativo, ele tem que ser trabalhado, e existe a questão da receita mensal, né? O que acontece no dia a dia dos condomínios? Principalmente um agravamento em prol da pandemia. A média de mercado a nível Brasil, uma inadimplência aí nos condomínios, né, um atraso, uma inadimplência girando em torno de 18, 20%, variado de um mês para o outro, conforme os índices, mas normalmente é isso. Tu ter um rendimento calculado, né? Porque geralmente a receita de um condomínio é baseada num planejamento. E aí tu faz um planejamento para o próximo ano esperando receber um determinado valor. E aí começar a receber 10, 20, 15, 30% e até 40%, como em alguns casos que eu já presenciei, de inadimplência. Como que o síndico vai manter a conta de água, a conta de luz? Como que vai planejar uma obra ou uma melhoria, né, para o condomínio? Exatamente. Na pandemia eu presenciei isso, do condomínio ficar com 70% de inadimplência em um mês. Imagina, 30% não pagam as contas. É desesperador para o síndico, né? Dinheiro da onde? Não tem a menor dúvida que ele vai ficar negativo ou se já não está
ou vai ficar muito negativo pagando juros, quer dizer, um dinheiro que o condomínio já não tem, então ele entra num buraco que ele não sai mais, a não ser que seja tomada alguma medida. Um pouco antes da nossa conversa, eu fiz algumas pesquisas assim, sobre vantagens e desvantagens da garantidora de receita. Como vantagem, né, acho que fica bastante nítido, a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso, mas é a questão da segurança para o síndico e da questão de não precisar fazer as cobranças. E quanto parte de problemas, né? O que pode ocasionar de forma negativa a contratação de uma garantidora? Não encontra-se, né? Por quê? Claro, hoje o maior defeito da contratação de garantidora é que muitas empresas migraram para esse mercado como uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? E nem sempre essas empresas são idôneas ou têm a capacidade de atender esse condomínio de forma completa. Tanto me contando que a Duplex tem aí mais de 4 anos de mercado, isso significa que ela é uma empresa que já está consolidada no mercado, certo? Exatamente. Então, como a Duplex ela foi criada dentro desse propósito, com pessoas, os seus sócios já eram pessoas do mercado imobiliário, né? Já tinham essa visão, né? E esse problema já fazia parte ali do seu dia a dia, então elas tiveram essa estratégia de criar empresa já para trazer essa solução. Ela entrou bem isso, como uma solução para um negócio que já era existente, né? Exatamente. Tecnicamente, a ação da garantidora, ela é nova, né? Basicamente nova no mercado. Mas, entretanto, existem empresas aí com mais tempo, por quê? Porque elas já trabalhavam em outras áreas, seja no ramo imobiliário, na parte tanto de sindicatura, de administração, né? Exatamente. Qual que seria o maior diferencial hoje para o cliente na Duplex? A Duplex é uma empresa 100% gaúcha. Hoje ela é a única garantidora do Rio Grande do Sul. Então, todas as demais, elas são oriundas de outros estados, Santa Catarina, Paraná principalmente, São Paulo, alguma coisa, certo? Então, nós somos daqui, de gaúcho para gaúcho, como a gente costuma dizer. O gaúcho tem tendência a ser bairrista, né? A gente gosta do que é feito aqui. Exatamente. Então, ele sabe que se ele tiver uma dificuldade, se ele precisar conversar com alguém, ele tem um endereço que ele pode visitar. Nós estamos aqui em Porto Alegre, né? Fácil acesso, nosso escritório está aberto a todos os clientes. Então... E pode um síndico ou alguém do conselho, até que tenha interesse em levar a pauta, convidar vocês para participar de reuniões, assembleias. Tudo bem, Rafa? Sim, vou. Não importa o local, a gente participa. Por quê? Porque as dúvidas são pertinentes, né? Como é um serviço que ele ainda não está tão conhecido no mercado, né? Está em processo de conhecimento até mesmo dos próprios síndicos, então as dúvidas sempre vão acontecer nas assembleias. Então, para isso a gente gosta de participar, para poder sanar essas dúvidas na hora, para que todo mundo fique bem ciente que muda um pouco ali o formato de cobrança básico é o mesmo. O morador vai receber seu DOC, né, com todas as informações que ele costumava receber, mas a partir daquele momento que o condomínio aderiu ao serviço de garantidora, a partir dali a garantidora vai fazer a cobrança. No dia marcado, o condomínio está recebendo a sua receita integral na sua conta e aí ele começa a fazer a cobrança. Como que funciona o percentual que o condomínio paga para ter uma garantidora? É feita uma análise do perfil? Boa pergunta, exatamente. Nós pedimos alguns poucos documentos ali para fazer a análise, certo? Então, com isso, a gente recebe eles, manda para o nosso setor de análise, é feita uma análise bem criteriosa, com algumas variáveis ali, e a gente emite uma proposta. Hoje, a gente pode dizer assim, o percentual médio de serviço de garantidora dentro da Duplex ali, a gente pode variar entre 4,5% a 6,5%. Depende do perfil do condomínio, depende de uma série de análises. O que na verdade é uma taxa muito boa, né? Porque já vi práticas onde se constituía um fundo de inadimplência que cobrisse aquele número de inadimplentes mensais, né? Então, se o condomínio costumava ter 15%, se aplica um fundo de inadimplência de 15%, 30%. E como né? sempre, a
adimplente paga pelo inadimplente. Essa é uma colocação muito boa, até quero te perguntar. Como que funciona daí esse percentual cobrado? Isso é adicionado à cota, o condomínio é que define como que cobra do morador, isso é feito um fundo, como se fosse o fundo de inadimplência? Geralmente, o percentual ali estipulado, ele deve ser repassado aos moradores e ele pode ser cobrado ali no DOC, já destacado como o valor da garantidora, como se fosse um outro prestador de serviço. Né? Como se estivesse... Já vem no próprio boleto a descrição. Exatamente, né? Pode ser feito dessa forma. Como um outro prestador, né? Como um serviço de internet, como um serviço de portaria, como um serviço de... E ali vai constar ali o serviço de condomínio garantido, né? Duplex, com o seu valor de tarifa. Então isso já vai dar uma tranquilidade, saber que naquele dia marcado o condomínio está recebendo o seu valor integral. Rafael, multas, elas são cobradas na cota condominial da garantidora ou não? Multas aplicadas ao morador? Sim, sim. O que acontece? A montagem do teu DOC junto à tua administradora não muda em nada. Então, se um síndico aplicar uma multa ao seu morador ali por uma infração, ele vai repassar essa informação para a administradora e aí ela vai fazer os seus cálculos ao longo do mês, normalmente, e no final do mês, ali na hora do fechamento, ela já vai enviar esse arquivo pronto para nós. Né? Ó, esse aqui já é o resumo do mês inteiro. A administradora ou a empresa que cuida dessa parte financeira encaminha para vocês o DOC, né? Digamos, o DOC não, o arquivo dizendo que o apartamento A é tal valor e a descrição das cotas. Exatamente. O apartamento B e a descrição já das vem um cotas. resumo montado para nós. Vocês emitem esse boleto? E um arquivo a gente emite ele na íntegra. Como a gente recebeu, a gente vai emitir ele, né, rodar, aí nós temos o poder desse arquivo para poder fazer a cobrança posterior. Né? No momento que, conforme descrito no nosso contrato, nós vamos repassar o valor integral ao condomínio, né, no dia 12 do mês. Geralmente as arrecadações são no dia 10, então nós repassamos o valor integral e depois nós cobramos a nossa cota do condomínio como se fosse um prestador de serviço, emitimos a nossa nota e cobramos. Então, na verdade, a garantidora, ela é segurança para o síndico e para o condomínio em si, né? Sim. E também organização para o condomínio. Como que são as formas de cobrança no caso do inadimplente? Quando ele deve, então, para a garantidora? Existem prazos? Existe o logo é judicializado? Sim. Na verdade, os prazos, a questão judicial, ela vai correr conforme a lei manda. Não vai alterar em nada do que já é feito pela administradora hoje. Porque define lá, está definido no Código Civil ou na convenção. Exatamente, exatamente. Por via de regra, nós seguimos o Código Civil porque ele vai até superar qualquer convenção. Existem muitas convenções antigas. Uma questão hierárquica, o Código Civil domina. Exatamente. Então, tu pega condomínios aí, com, às vezes 50 anos ou mais, que a convenção é lá da fundação do condomínio. Então, muita coisa aí já está desatualizada. Então, nós temos isso tudo atualizado dentro do Código Civil atual e passamos exatamente somente o que a lei manda. Então, por falar em condomínio desatualizado e antigo, como que funciona a cobrança pregressa? Por exemplo, digamos que no mês de dezembro fechamos aí com a duplex e o condomínio começa a atuar com vocês, né, o serviço de vocês. E as cobranças pregressas, vocês fazem a compra dessa dívida para fazer cobrança ou não? Depende, isso é uma outra negociação. No momento que o condomínio já está com a duplex, com o serviço de garantidora, pode ser feita uma análise, aí é um segundo momento do serviço, e aí para ser avaliado se compensa, não compensa, qual a taxa que vai ser aplicada. São taxas diferentes, então, do valor mensal, a partir da contratação e da compra de dívida, na verdade, ela é um outro assunto. Pode ser feito? Pode, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Acontece que em muitos casos, o condomínio ele quer ficar com
com essa Receita. demanda e essa receita, ele quer ter esse controle. Às vezes a administradora, por ter já muitos casos que já estão ajuizados, que ela já está tomando conta, então ela prefere permanecer com essa cobrança até o dia do início da garantidora. Então por isso que é feita uma análise como é que está a situação dessa inadimplência. Quando é uma situação que já houve, né, um ajuizamento, fica mais difícil de trocar quem está cuidando. Exatamente. Mas às vezes são casos que ainda não houve um ajuizamento, né? Então Sim, ainda há necessidade. por isso é feita essa análise do que se trata essa dívida, a questão de tempo, de prazo, o que já foi tentado, o que não foi. A Duplex ela é uma empresa especializada em cobrança, então por isso que ela faz essa leitura e consegue trazer a solução para o condomínio dentro do cenário. O primeiro bloco foi assim, bem curtinho, né? Tem muito assunto para falar sobre isso. Com certeza eu vou trazer o Rafael aqui mais vezes para a gente conversar sobre esse assunto e tantos outros que eu tenho certeza que pode contribuir. Com certeza. Voltamos já para mais um pouquinho do bate-papo aqui com o Rafael da Duplex Garantidora de Recife. Obrigado.